tudo bem? Aqui é o Henrique Linde, estamos de volta com o nosso segundo vídeo de resumo orientativo do nosso curso completo da ISO 31000, Gerenciamento de Riscos, e nessa aula a gente vai tratar de princípios e conceitos gerais aí para o gerenciamento de risco. A gente vai abordar aqui alguns aspectos aí que são importantes que a gente pode considerar para o gerenciamento de risco. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma relação entre a gestão de riscos, a norma ISO 31000 e as normas de sistema de gestão, as normas ISO de sistema de gestão, como por exemplo a norma ISO 9001, que é a gestão da qualidade, a norma ISO 14001, que é a gestão ambiental, a norma ISO 45001, gestão da saúde e segurança ocupacional, entre diversas outras normas que a gente tem para gestão de energia, gestão de sistema anti-suborno, gestão de compliance, etc. E até mesmo a norma de gestão da qualidade automotiva, a ATF 16949, que segue a mesma abordagem da ISO 9001. A gente vai fazer uma relação com a norma ISO 31000 com as normas de sistemas de gestão ISO. Então, como você bem sabe, você trabalha com normas de sistema de gestão ISO, a ISO 9001, primeiramente a 9001, desde lá de 2015, incorporou aí dentro dos seus requisitos questões relativas a ações para abordar riscos e oportunidades, e ela traz isso de uma forma que a organização precisa primeiramente entender o contexto interno, o contexto externo da organização, quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas, com base nisso, identificar aí quais são os eventos de risco, quais são as causas de risco, quais são as consequências de risco relativos aí às questões estratégicas, às questões táticas e às questões operacionais do seu sistema de gestão. A gente traz aqui nessa imagem, você pode perceber, pode notar que é uma estrutura que a gente aqui da Target costuma apresentar aí como um guia, aí, uma orientação para todas as empresas, os nossos clientes, que a gente trabalha aí com um projeto de consultoria e também nos diversos treinamentos que a gente atua aí no desenvolvimento de pessoas, e também quando a gente realiza auditorias, quando precisa fazer alguma orientação nesse sentido aí, para nossos clientes, que a gente sempre suporta no que for necessário. Então, fazendo uma abordagem, uma relação entre os riscos e as normas e sistema de gestão, aqui nessa figura a gente consegue notar que a gente separou os riscos aí em 3 níveis, os riscos estratégicos, os riscos táticos e os riscos operacionais, sendo que os riscos estratégicos são aqueles que estão ligados à estratégia da organização, ao contexto interno e externo, às políticas globais da organização, a estratégia gerencial, a estratégia da alta direção, melhor dizendo, da organização, no board da organização, para onde a organização vai, para onde ela vai direcionar. Aí estão os riscos estratégicos que a organização deve entender com base na sua estratégia, com base na sua análise de contexto interno e externo, das necessidades e expectativas das partes interessadas. A organização está rumando para um lado, vai ter uma estratégia de crescer para um sentido, ou de direcionar esforços para um sentido, e fazendo essa análise do seu contexto interno e externo, ela vai por bem aí identificar aí quais são os seus eventos de risco que podem ser gerados com base nesta estratégia, conflitante ou não com o seu contexto interno, contexto externo e as necessidades e expectativas das partes interessadas. Depois a gente tem o que a gente chama aí de risco tático, que são os riscos relacionados ao gerenciamento dos processos do sistema de gestão da organização. Então a organização tem a sua estratégia, cada um dos seus processos de gestão precisa se avaliar para verificar se a estrutura interna desses processos é capaz de entregar, de alcançar o resultado esperado, identificar quais são as incertezas dentro desse processo para que isso não gere um efeito nesse resultado esperado. Lembra lá do que a gente viu na aula anterior da estrutura de risco?
causa, evento e consequência. Então, dentro desse processo de gestão da organização, o gestor desse processo, o dono desse processo, sabendo quais são os objetivos que esse processo tem que alcançar, tem que entregar para a organização, ele vai analisar internamente dentro desse processo quais são as incertezas que existem dentro desse processo, quais são as causas geradoras dessa incerteza, né? E quais são as consequências quais as consequências do efeito dessa incerteza. E por isso o dono do processo trabalha na análise de gestão de risco para reduzir, né, os efeitos dessa incerteza quando for uma incerteza negativa e para se aproximar aí, né, desse efeito quando for uma incerteza positiva, ou seja, uma oportunidade. E por fim, a gente tem aí os riscos operacionais, que são os riscos na atividade, né? Então, por exemplo, quando a gente trata, por exemplo, num sistema de gestão da qualidade, vamos pensar num processo produtivo de uma organização, evidentemente que gestão de qualidade não é só num processo produtivo, né? Tem processo, tem serviços, entre outras situações. Vamos pensar na atividade, né, de realização do produto, melhor dizendo, a gente pode aplicar uma técnica, né, para identificar riscos nesse processo, como, por exemplo, o FEMEA, que é a análise de modo e efeitos de falha. Quando for tratar, por exemplo, um sistema de gestão ambiental, a gente vai identificar os riscos, por exemplo, usando uma técnica que é o levantamento de aspectos e impactos, onde vai identificar quais são os aspectos, né, quais são os impactos que esse aspecto pode trazer para a organização, né, quais são esses eventos, quais são os controles que a organização tem que ter para reduzir o risco da manifestação, né, deste impacto ambiental. E por fim, aí, seguindo o mesmo raciocínio, no sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, temos o levantamento de perigos e riscos ocupacionais para aquela atividade, né, se você vai ter um perigo e qual que é o risco que o colaborador pode sofrer em relação a esse perigo e com certeza, com esta identificação, a organização vai implementar os controles para reduzir aí esse risco relativo ao perigo aí que é inerente à atividade. Muito bem, agora a gente vai falar um pouco sobre o impacto versus a probabilidade de risco. Aqui nessa figura, aqui nessa imagem que é clássica, aí pode ser facilmente encontrada aí na internet, e provavelmente você já viu aí em algum lugar, a gente tem uma figura que tem um eixo aí, né? São 4 quadrantes. O eixo na vertical trata do impacto, o eixo na horizontal trata da probabilidade. Então, se a gente olhar, né, o primeiro quadrante abaixo aí à direita, o que a gente tem aqui, né? A gente tem, né, uma situação onde a probabilidade, né, de ocorrência, né, desse perigo, ou seja, desse evento, é uma probabilidade alta, né? Foi pensando aqui desse cidadão aqui pulando aí esse vão aí, esse buraco, né? Como a extensão aí desse buraco aí é bem grande, a probabilidade de ele cair aí dentro desse buraco, desse desnível, é muito alta. Porém, como a profundidade desse buraco aí é muito pequena, então o impacto para ele, né, vai ser aí um impacto baixo. Já, né, seguindo aí no mesmo nível, né, abaixo à esquerda, a gente tem, né, uma probabilidade baixa e também um impacto baixo, porque o vão, né, a largura desse vão é estreita, a profundidade é baixa, então a probabilidade desse cidadão aí cair dentro aí desse buraco é muito pequena. E se caso ele caia, né, o impacto, né, pensando só no impacto da queda, né, dentro desse buraco, o impacto é muito pequeno. Subindo de nível aí, né, para o quadrante aí superior à esquerda, a gente já tem agora aí um buraco mais profundo, porém com uma largura estreita. Então a probabilidade, né, do nosso colega, né, ao saltar sobre esse buraco, cair dentro desse buraco,
é uma probabilidade baixa. Porém, caso ele tenha um erro de cálculo e ele caia dentro desse buraco, né, se caia nesse buraco que é mais profundo, né, o impacto vai ser um impacto alto, né, porque a chance dele se machucar, né, certamente caindo nesse buraco ele vai se machucar e o impacto vai ser um impacto alto. E já no quadrante aí superior à direita, a gente já tem, né, um vão aí, né, uma largura desse buraco aí bem larga, então a chance do nosso colega não conseguir saltar, a probabilidade de queda é muito alta e o impacto aí, se ele cair dentro desse buraco, também vai ser alto, porque além de ser profundo aí, ainda está pegando fogo, né? Então a chance aí dele, né, o impacto, caso ele caia, né, não a chance, mas o impacto, caso ele caia dentro desse buraco, vai ser um impacto alto. Então, por que é importante, né, aí essa figura, né, essa demonstração aí dessa situação, né, nesses 4 quadrantes e qual que é a relação disso aí em relação ao nosso treinamento de risco? Porque sempre que a gente for avaliar, né, um risco, uma situação de risco, minimamente a gente vai avaliar, né, o impacto, a severidade, né, da consequência e a probabilidade dela ocorrer, porque a gente vai gerenciar os riscos, e não são todos os riscos que a gente identificar que a gente vai tratar, né? Primeiro, porque pode ser um risco que tenha uma probabilidade baixa ou um impacto muito baixo, né? Isso não vale a pena ou não é importante, né, ou necessário que a gente trate esse risco, né? Ou pode ser, né, uma situação de um risco que o custo para a gente poder trabalhar esse risco é muito alto, e os recursos também são limitados, o recurso de tempo, né, o recurso para fazer planejamento, o recurso de pessoas, né, para poder tratar esse risco, o recurso financeiro, tudo isso, né, tem que ser levado em consideração. Então, gerir, né, administrar recursos, podemos dizer assim. Então, gestão de riscos é a gente, né, atuar, né, sobre esse recurso, né, saber onde a gente vai direcionar aí o recurso para a gente tratar o risco. E uma forma da gente fazer isso é gerenciar aí o impacto versus a probabilidade. E essa figura traz para a gente aí uma noção, né, de como a gente precisa pensar aí no gerenciamento de riscos. Legal, e ainda nessa aula a gente tratou dos princípios de gerenciamento de riscos, né? E quais são esses princípios? Né? Primeiro de tudo, o que é um princípio? O princípio é aquilo que a gente não vai abrir mão em nenhum momento. Então, a norma ISO 31000 traz para a gente, né, os princípios de gerenciamento de risco. E o que isso significa? Que a gente deve seguir esses princípios, porque senão o nosso sistema de gerenciamento de risco, a nossa gestão de riscos, não vai ser eficaz, a gente não vai alcançar aí os resultados que a gente precisa, né, ou que a gente almeja com o nosso gerenciamento de risco, que é o que? É nos afastar dos problemas e nos aproximar, né, das boas situações, é evitar, né, os prejuízos e nos aproximar dos benefícios, né, dos lucros, né, dos ganhos que a organização pode ter. Então, a gestão de riscos, ela traz isso para a organização. E para uma organização ter uma gestão de riscos eficaz, ela precisa seguir esses princípios. E quais são esses princípios? O primeiro princípio é que tem que ser uma gestão integrada, ou seja, ela tem que estar, né, integrada em toda a organização. A estrutura, né, o segundo princípio é estruturada e abrangente, ou seja, eu tenho que estruturar essa gestão de riscos e ela tem que ser abrangente, ela tem que considerar as situações da organização, ela tem que ser personalizada. Isso quer dizer o quê? Que cada organização tem que estruturar o seu gerenciamento de riscos ao molde da organização, respeitando a cultura da organização, respeitando os processos da organização, respeitando o escopo de gerenciamento de riscos que a organização deseja. Então, dá para você chegar
né, com a gestão de risco de uma empresa e vestir da outra empresa, né? Cada organização vai fazer isso, né? Vai personalizar a sua estrutura de gerenciamento de riscos. Ela tem que ser inclusiva, né? Ela tem que trazer as pessoas para fazer parte dessa gestão de riscos, ela tem que ser dinâmica. Isso quer dizer que ela tem que se adaptar às mudanças que ocorrem constantemente dentro da organização. A gente testa, a gente melhora, a organização muda, a gente muda o nosso sistema de gerenciamento de riscos. Ela precisa trabalhar desta forma. Ela tem que ter a melhor informação disponível, ou seja, não pode omitir informação, a gente não pode restringir informação para o sistema de gerenciamento de risco. Então, a informação mais atualizada, a informação mais clara, a informação mais precisa, ela precisa estar considerada no sistema de gerenciamento de riscos. Ela tem que considerar fatores humanos e culturais, né, que são relacionados à empresa, ao local que a organização está inserido, e ela tem que sempre tratar aí, né, e focar um princípio super importante, que é a melhoria contínua, ou seja, melhorar o nosso sistema de gerenciamento de riscos continuamente. Muito bem, vamos fazer agora aqui, né, um exemplo para vocês, vamos demonstrar um exemplo, né, alinhado com o que a gente conversou aí nesse resumo, também nesta aula, em relação, né, àquela figura dos quadrantes, né, do impacto versus a probabilidade, e também, né, da aplicação do risco, né, e da correlação da gestão de riscos com os sistemas de gestão, né, ISO, por exemplo. Então, aqui na primeira tela a gente tem uma matriz, né, uma matriz aqui, na verdade duas matrizes, né, uma matriz para riscos negativos, né, ou seja, uma ameaça, uma coisa negativa para a organização, e o risco positivo aqui, que a gente chamou aqui de oportunidade. Olhando aqui, né, do lado esquerdo aqui da tela, onde eu estou destacando para você aqui, né, a questão do risco negativo, a nossa matriz, a gente tem a probabilidade, que vai de muito baixa até muito alta, e a severidade também de muito baixa a muito alta. Essa matriz faz uma multiplicação e a gente entende onde caiu aí nos quadradinhos vermelhos, né? Então é um risco sério, e quando a gente tem aí um risco sério, a gente tem a necessidade do plano de ação para reduzir o risco para uma classificação mais baixa, ou seja, é uma forma da gente decidir, né, quando a gente tem que tratar ou não esse risco. Nos quadradinhos aqui amarelos, aqui nessa zona intermediária, a gente vai ter aqui um risco que a gente considerou aqui nesse exemplo como moderado, que tem aqui o acompanhamento pelo responsável do processo e a avaliação de ações possíveis a serem executadas. Então, a gente vai determinar, caiu no amarelo, a gente vai decidir se segue ou não. E caiu no verde aqui é um risco aceitável, ou seja, uma gestão de rotina e não necessita plano de ação, né? Esse é um exemplo que a gente pode seguir. E aqui a gente tem os critérios, né? Um exemplo de critérios que a organização pode utilizar, né? Quando é a probabilidade muito baixa, né? Sem história de ocorrência, já tem controle robusto, e uma probabilidade muito alta, ou seja, histórico de ocorrência, né? Neste caso aqui, a frequência que ocorre constantemente, né? Menor que um mês, e não possui controle, né, definido, ou seja, para evitar a manifestação deste risco. E a severidade também, de muito baixa a muito alta, ou seja, uma severidade muito baixa, o efeito não será percebido. Lembra da nossa figurinha lá do rapaz aí pulando, né, aquele buraco, ou seja, quando é um buraco raso, ele vai cair, não vai nem perceber, né, vai parecer que ele está andando normalmente onde ele estava. E muito alto, ou seja, um efeito marcante, né, que nesse caso, né, colocou, né, em relação à qualidade, em relação a meio ambiente, saúde e segurança, você pode ampliar isso para onde você achar que deve, né, e também um prejuízo financeiro, tem um prejuízo financeiro maior, aqui no caso, né, nessa organização aqui, maior que R$100 mil, era uma severidade muito alta, beleza? E aqui, no outra questão aqui do positivo, na oportunidade, já é ao contrário, né? Então, a gente verifica primeiro o investimento versus o resultado, ou seja, quando eu vou ter que despender de valor aí financeiro versus o resultado. Quando caiu no verdinho,
né, é viável. Recomenda-se investir na oportunidade. Caiu aqui no amarelo, ele é moderado, então vai avaliar a viabilidade de aplicação da oportunidade. E quando caiu no vermelho aqui, ele é inviável. Quer dizer o quê? O investimento é muito alto para um resultado muito baixo. E aqui também temos, né, um exemplo aqui de como fazer, né, oportunidade positiva, o investimento, aqui tem um critério muito baixo, muito alto, e aí o resultado também é um critério para aplicação. É uma forma que a organização pode utilizar aí em relação aos critérios, né, para decidir se vai seguir o risco. E aqui nessa planilha também a gente tem aqui uma análise de contexto, né, da organização, tanto interno quanto externo, né? Lembrando que isso aqui ele é uma saída do planejamento estratégico da organização. A organização definiu o planejamento estratégico e, com base nessa estratégia que a organização decidiu, né, nesse caso aqui, ela aplicou aqui esta planilha, aqui, né, esse modelo, para medir se o planejamento estratégico da organização, de uma forma ou de outra, né, vai gerar riscos ou vai gerar oportunidade. Então, nada mais é aqui, né, de forma resumida, depois eu vou deixar um exemplo para vocês disso aqui, né, quem está fazendo treinamento na Academia da Qualidade Target Q vai poder baixar, né, esse material. Então, aqui a gente tem as questões, né, as perspectivas, aqui a gente usou aqui a análise Pestel e acrescentou algumas coisas a mais, né, político, econômico, social, tecnológico, legal, meio ambiente, colocou aqui cliente e concorrentes também no contexto externo da organização, e a organização avalia, né, questão relevante, né, que ela tem que verificar, qual que é a situação atual, qual que é a mudança prevista, né, ou seja, em relação à própria organização, em relação à estratégia da organização, se com base aqui neste evento aqui, né, nessa situação vai gerar um evento de risco ou oportunidade, qual que é o efeito, né? Então aqui a gente tem essa análise, é realizado este ponto, né? Aqui é feita a medição, né? Quando é um negativo é risco, severidade, probabilidade, de acordo com o critério, e as ações propostas, né? E segue adiante aqui. Essa é uma análise, né, de contexto externo, e aqui uma análise de, na outra planilha que eu vou ler para você aqui agora, uma análise de contexto interno, né, situações de organização, conhecimento organizacional, recurso, capacidade, cultura, produto, capacidade de entrega, né, infraestrutura. Então a organização já tem uma estratégia, não é aqui que se define a estratégia. A estratégia já foi definida no planejamento de estratégia da organização, e a organização analisa essa estratégia, a saída dessa estratégia, frente perspectivas, frente situação atual, frente mudanças previstas, se isso vai trazer risco ou oportunidade para a organização, avalia nesse sentido e define as ações. Esse é um exemplo que a gente pode utilizar, né? Não é uma técnica que você vai encontrar lá nas técnicas 31.000, né? Dessa forma, porque lá são técnicas sugeridas, existem técnicas parecidas com essa, mas isso aqui é um modelo que a gente costuma utilizar aqui. Então, esse foi o nosso resumo orientativo, nossa aula do nosso treinamento da ISO 31000, gerenciamento de riscos. A gente tratou aqui princípios e conceitos da gestão de riscos. Ainda trouxemos para você aqui um exemplo aí de uma aplicação aí de gestão de risco, gerenciamento de riscos, né? Uma matriz onde você consegue decidir e vai te ajudar na decisão de quando atuar aí uma situação de risco ou não, uma matriz que trata aí de probabilidade versus impacto, né, de um risco negativo, né, e também de um risco positivo que você pode usar aí no seu dia a dia, né, uma matriz bem simples, né, mas é um conceito muito bem aplicável aí que pode ajudar bastante as organizações. Legal? Então, para você aí que está seguindo o treinamento conosco na Academia da Qualidade Target Q, basta aí seguir para a próxima aula que a gente vai abordar aí da estrutura do gerenciamento de riscos. Para você que está conosco aqui no YouTube, né, eu te agradece a sua participação e faz o convite aí a completar e a fazer o curso completo de gerenciamento de riscos na Academia da Qualidade Target Q.
ead.target-t.com. Um abraço e até mais.